Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um A Culpa é de Sec. Fala, Taleco, tudo certo, cara? Fala, Botino. Tamo aí na boa, né? Vamos que vamos. Mais um dia, menos um dia, né? É isso aí, isso aí. Vamos que vamos. Só lembrando a todos, né, super importante, que o A Culpa é de Sec é o podcast que tem como objetivo compartilhar aprendizados, gerar discussões, reflexões e ideias, sem a intenção de esgotar os temas propostos. As opiniões expressas aqui não representam necessariamente a posição do nosso pregador, que é super importante porque a gente não tem dinheiro para pagar advogado. E já que você está ouvindo aí no Spotify, no Apple Podcast, não esquece de deixar sua estrelinha, de dar seu like, de dar o joinha, compartilhar com os amigos, com a família, para aquele teu primo que tá entrando na TI aí, que acha que vai ficar rico, que ele não ouviu falar de AI ainda, roubando o emprego de todo mundo. Manda para ele aí, para ele ouvir o podcast, dá também um joinha para nós, que ele nos ajuda muito. E se você puder aí fazer um comentário, falar o que você curtiu, o que você não curtiu, quiser falar mal do Grêmio, fica à vontade. É isso. E não comentar sobre a que... novela também, né? A novela também, mas aí só metade de nós poderia responder. E também estamos no YouTube. Então, só lembrando que também estamos no YouTube, se você quiser ver a nossa cara. E para aqueles que estão vendo no YouTube, você vai ver aí que parece que o Taleco levou um soco no olho. É isso mesmo, Taleco? Não foi na briga de baixo aí? Cara, como é que é? A briga foi feia. Esqueci a música do Henrique e Juliano lá. Mas estou com um probleminha no olho aí que tá me impossibilitando enxergar muito bem. Coisa de criança, né? Vai passando vírus. A minha assinatura, né? Aqui a gente trabalha com assinatura de vírus. A assinatura de vírus não estava atualizada e acabei pegando um vírus. Mas criança para raio de doença, né, cara? Aí não tem jeito. Depois vai espalhando. Tem que atualizar essas definições aí. Mas pelo menos eu não tô com o moletom verde hoje da Gap. E continua lindo, é o que importa. Finalmente, mas ficou durinho assim, né? Teve que pegar. Minha mulher que não escute isso, porque senão eu vou ter problema. Pô, tua mulher não escuta nosso podcast, pô? Não, ela escuta, né? Depois ela... então ela vai saber disso aí, mas cedo ou mais tarde. Eu falo pra ela pelo menos dar o play ali, não precisa ouvir. Só dá o play. Bota no mudo, mas só pra gerar número pra gente, por favor. Isso. Pô, vai te falar que minha esposa, ela... Não é todo episódio, tem episódio que ela comenta aí depois comigo. Tá bom, essa coisa foi legal, esse episódio foi bom, esse episódio não foi por causa disso. Ela dá uns feedback aí de vez em quando. Não, mas isso é importante, né? Estamos sempre tentando melhorar, né? É isso aí. E uma das coisas que a gente fez pra melhorar foi trazer um pouquinho das notícias do mundo de cloud, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que tem aí de novidade. Uhum. Boa. Bom, antes de entrar nas notícias do mundo de cloud aí, eu tenho brincado um pouquinho com o TryHackMe. Legal. E aí eu achei Quer falar o que é o TryHackMe pra galera? Boa. Então, se você quer ser um hacker, né, ou não, igual o né? Taleco. E não, sou pica-pau. E aí, bom, o TryHackMe são vários laboratórios que você pode estudar tanto a parte ofensiva, a parte defensiva, atividades de segurança, né? Praticar em si, né? Como se fosse um capture the flag, você vai respondendo ali, né? E aí, esse final de semana eu fiz uma sala de Linux que era sobre análise de incidente em ambiente Linux. E aí, o que me chamou um pouco na atenção, né? Por que eu fui fazer essa sala? Porque, assim, geralmente, boa parte dos workloads em nuvem são Linux, seja Amazon Linux, Ubuntu, né? Enfim. Mas entender um pouco de onde você pode olhar processos, logs, serviços, agendamento de tarefas. Então, hoje a gente acaba que terceiriza isso por uma ferramenta de segurança, qualquer uma que seja, e esquece de onde que fica o log das coisas. E aí quando eu vi isso, me lembrei do episódio do Luquinhas de Thread Hunting, né? Que ele estava falando de logs e analisar evento. E cada vez mais a gente deixa de saber analisar coisas porque confia muito ali na ferramenta, né? E não entende o problema. E várias vezes eu digitava uma flag ali, poxa, não passava.
é porque eu não lia direito o enunciado, olhava só a imagem. E aí tu vai se lembrar também do tempo que a gente dava treinamento, né? Então, dava treinamento, as pessoas só olhavam a imagem e pulavam e não faziam, e dava erro, não funcionava o lab, porque a gente só olha a imagem. Então, eu tô tentando... tô exercitando mais essa prática de estudo aí, de fazer as coisas com calma e entender. Pô, e tem várias salas que são gratuitas, que são muito legais. Aí eu tô utilizando a versão paga, mas, cara, a versão gratuita tem muita sala bacana ali para fazer. Que maneiro. Legal. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ouvido falar assim tão a fundo. É interessante o que dá para fazer. Vou já abrir aqui uma aba, vou me inscrever porque é o tempinho. Que você, como pai, sabe que é algo que eles têm de sobra, né? O tempinho. Eu vou tentar dar uma olhada aqui, né? No TryAcademy. Não, é legal. E assim, eu tenho tentado fazer todo dia, um pouquinho assim, uma flag, pelo menos. E tem trilhas, né? Tem várias trilhas, tem trilhas de AppSec, trilhas de Red Team, tem um simulador de SOC, pô, tem muitas coisas que é bem legal aí, porque no dia a dia, às vezes a gente terceiriza para a ferramenta, né? E ali tu bota na prática, tudo mesmo tem que fazer, e faz com tempo, sem pressão, sem caminhão parado, sem incidente. Então, isso é uma boa. Maneiro demais. Tá pensando em pagar ou tu vai ficar no free por enquanto? Não, tô utilizando a versão paga. Pô, vale a pena. É barato, assim. Show. Cara, valeu. Obrigado pela dica. Espero que todo mundo curta também. Tem cupom de estudante também, pra quem é estudante e tal. Ah, legal. Uma aquela carteirinha ali que tá enterrada, né? Show de bola. Boa. E, bom, também isso é uma notícia do Mundo de Cloud. Não deixa de ser. É uma notícia do Mundo de Cloud. Mas, exatamente. Os nossos agentes de AI fizeram uma curadoria de notícias. Pô, coisa boa. O que eles acharam pra gente? Boa, antes temos tocar a vinhetinha e se você quiser patrocinar... Tamo à venda. Vamos lá. Aí, vamos para as nossas notícias. Bora. A primeira aqui que a gente tem na lista lembrando aí que, pra quem já viu meu LinkedIn, que eu visto o crash aí da SentinelOne, relacionado à SentinelOne, né? Eles fizeram a aquisição da Observo AI, ou seja lá como é que se pronuncia isso, Observo AI. Fica até bom, observa aí, ó. Interessante. Por isso que ele botou esse nome, foi bom de brasileiro que criou isso aí, ó. Cadê? Nossa, mãe. Moleque. Aí eu não vou pegar aqui o do que tá aqui no escrito, né? Só pra ter certeza que eu não tô falando algo que possa ser conhecimento interno. Mas que fala aqui que as equipes de segurança não deveriam ter que escolher entre visibilidade abrangente e restrições orçamentárias. Elas não deveriam gastar sua expertise gerenciando pipelines de dados em vez de caçar ameaças. Elas não deveriam ser limitadas pelos custos de gestão do seu CIEM ou pelos esquemas de de plataformas proprietárias. E por que isso, né? E aí não estou falando especificamente do Observo AI, mas existem plataformas como essa, como Cribble, como uma que a CrowdStrike adquiriu tem umas semanas também, que eu acho que até chegou a comentar, acho que o seu nome agora, não sei se você lembra, Taleco. Eu não lembro, mas só um parênteses, a gente é o único podcast de cibersegurança que fala de aquisição, segundo a minha curadoria. Olha só. Que a gente olhou todos os um podcast aqui, né, que é o nosso, e só a gente fala. E aí, basicamente, a gente sabe, né, que existe um custo, tô falando que A ou B é mais caro, mas que existe um custo em trazer dado para dentro do seu CIEM. Você quer trazer tudo, mas ao mesmo tempo você não quer gastar o dinheiro com tudo. Então existem esses pipelines de dado que o dado passa por ele vai ver se faz sentido, se não faz sentido, vai massagear, vai botar mais dado, tirar dado, para que somente aquilo que é realmente importante acabe indo para o seu CIEM. E aí você consegue ainda ter os dados mais importantes e reduzir o custo. O que me chama a atenção nessas aquisições é que ferramentas de log já pensam, tem essa visão de trabalhar dados em log por conta de log de aplicação que gera um monte de
status diferentes que não precisa, que você consegue organizar. Qualquer ferramenta de log pode ajudar a fazer isso. E agora vejo que os players de segurança estão olhando um pouquinho mais, cara, não tem como trazer todo o dado, ou olha para tudo e aí transformar ou até direcionar, né? Então, sei lá, tá vindo log do Splunk, tu duplicar isso para um CIEM de nuvem, para um outro CIEM, Isso. para uma outra ferramenta, tu jogar para um data lake, e isso é o legal de pipelines de dados. Legal. Já usou alguma? Algum pipeline de dados? Já usei. Onde eu trabalho, a gente tem algumas dessas ferramentas aí, e tem uma open legal. source, inclusive, chamada Vector, que você consegue fazer isso também. Bacana. Então, mas tem toda a maturidade, né, de cliente para fazer isso, para operar, né? Da mesma forma que você vai ter que saber, você precisa saber o que você quer fazer com o seu log, como você quer tratar, independente da forma que você está fazendo. Com toda certeza. E tem mais de notícia aí, Daleco? Boa. Bom, fazia tempo que eu não via uma aquisição da F5, né? F5 é muito conhecida aí por balanceador, por WAF, né? E eles entraram aí também no mundo de aquisições de AI, fazendo aquisição da Calypso AI. Eu já tinha ouvido falar nessa Calypso AI, mas é uma startup voltada aí para o mundo de AI, como o nome fala, né? Então, eles dizem que eles são agnósticos, né, de qualquer fabricante e querem proteger todo o ciclo da AI. Então, qualquer interferência que possa ter, eles conseguem identificar se é uma atividade suspeita, se é uma atividade normal, e aí tem recursos ali, tava vendo no site deles, né, tipo, simular ataque, defesa, dar score de segurança. Então, talvez queria brincar um pouquinho, tenho curiosidade com essas ferramentas aí, porque esses dias eu li um artigo para dividir o que é marketing, o que é ferramenta de verdade, né? Então, eu tenho curiosidade em brincar com esse tipo de ferramenta aí. Legal, né? E realmente, a gente começou se falando de AI SPM, né, um tempo atrás, mas agora acho que já evoluiu bastante disso. Não é só ver como que estão suas configurações, mas é proteção em real time, runtime de seus LLMs, de seus agentes. É legal que ele tem essa parte de Red Team, né? Não é algo que você procurar, sendo honesto, tipo, a SentinelOne também fez uma aquisição semelhante, que acabou de fechar. Tem outros vendors grandes que fizeram aquisições parecidas. Mas essa parte de Red Team é algo um pouco mais difícil de se ver, né? Então é interessante que eles tenham essa parte de Red Team. E fiquei curioso ver como é que é. Mas assim, pra quem não consegue conectar os pontos, né? O que algo assim faria? Tem algumas coisas que você pode pensar numa plataforma de proteção de AI, né? Tanto o caso de uso acho que chega a comentar aqui de Shadow AI, eu acho que no último episódio, onde qualquer um tá usando chat GPT ali na empresa, com algo parecido com isso, né? Não necessariamente sua tecnologia, você consegue ter certeza se alguém falar e copia e cola alguma coisa no chat GPT, que se tá passando ali um dado de cliente, que aquilo consiga ser bloqueado, né? Ou não bloquear necessariamente a aquisição, mas pelo menos que troque o nome do cliente para o nome de, sei lá, Joãozinho, sim, Maria, né? Que seja algo que seja mais genérico. Então é possível, mas também no lado da aplicação mesmo, né? Se você está construindo uma aplicação, se o time está construindo uma aplicação que use AI, que você está fazendo uso da melhor forma possível e que sua aplicação consiga se defender de ataques de prompt injection e coisas do tipo, né? Então, não conseguir, por exemplo, fazer com que a AI cuspa o nome de todos os clientes. Então, algo assim também ajudaria nesse quesito. É uma área que está crescendo muito, muito, muito. Você vai ver esses players grandes de segurança, todo mundo fazendo aquisição do tipo. Não vai ter como não ter, né? Igual o CSPM hoje. Agora, pensa quanto tempo levou pro CSPM ser algo padrão e quanto tempo tá levando pra algo assim ser padrão. Né? Muito rápido. É verdade. Mudou muito, né? Mudou muito. Mas, bom, veremos o futuro, né?
Sim. como vai ser. E mais uma notícia que a gente tem aqui é que saiu o IDC MarketScape para ASPM. Isso aí. Mais que uma sopa de letrinha. Mais uma sopa de letrinha. O que é a ASPM, Daleco? Boa. Bom, só antes de o que é SPM, a gente lançou um episódio falando de quadrantes, o que é IDC, o que é Gartner. Então, vale a pena você voltar, acho que foi no episódio 4, se eu não me engano, 4 ou 5. Então, a gente fala sobre isso. E aí, a SPM, né? Então, hoje todo mundo fala de scans, SAST, DAST, enfim, ou ferramentas de segurança, mas cada um com a sua portinha ali, né, com o seu produto. E a ideia do ASPM é que você tenha uma postura de segurança de aplicação, que você consiga conectar descobertas e inclusive conectar de diferentes vendors. Então, porque hoje o vendor tem lá 3 produtos de análise de código, beleza, mas, cara, às vezes o cliente ele não vai trocar. Ele já tem um processo definido. E aí você consegue agrupar isso, né? E não só isso, mas priorizar, ter insights, ter bastante contexto. E aí saiu. Mas o que me chamou mais atenção é que tá todo mundo é líder ou major player. Então, e a gente vai deixar o link na descrição aí se você quiser ver. E aí a maioria tá com a bolinha grande ali, então vai muito da maturidade também. Sim, eu achei muito curioso ver nomes tradicionais como Veracode e Checkmarx, né, que são tradicionais na parte SPM, estarem atrás de nomes bem mais novos e menos conhecidos. Vou dizer menos conhecidos é até complicado, mas que são menos famosos, digamos assim. E ao mesmo tempo ver vendas bem tradicionais da parte de endpoint, né, de A e tal, que estão ali representando bem, né, não muito atrás. E a galera que é bem nova, que tá lá na ponta, né, cara? Sim. Que acertou em cheio a estratégia e a execução do ASPM, pelo de acordo com o IDC, né? Eu acho que dá pra fazer um episódio só de ASPM, mas eu tenho as minhas ressalvas aí. Acho que ainda tem-se uma jornada de... Eu acho que as empresas estão priorizando a adesão de AI do que a SPM. Talvez não são nem as mesmas pessoas, mas eu escuto muito mais conversas de coisas de AI voltada para segurança de aplicação, análise de código, do que propriamente consolidar tudo. Não sei, posso estar falando besteira, mas Não, eu acho que... Não sei, ninguém você sabe o que falar, é ainda. mas dessa vez não. Geralmente eu falo. Nessa aqui acertou em cheio. É isso. É muito verdade, né? É isso. Tem mais notícia, Taleco? Acho que não, né? Uma que eu... amanhã tem uma Mindesec. Boa, verdade. Tem uma Você vai Mindesec. estar lá? Estarei lá. Bom, o Mindesec... Aliás, você tá falando da manhã, mas é que a gente tá gravando um dia antes do Mindesec. Mas o episódio vai estar saindo no dia que começa o Mindesec, vulgo amanhã. Então, amanhã. assim, se você estiver ouvindo o podcast aí, indo pro evento, sabe que você vai encontrar o Taleco lá te esperando. Pra ser entrevistado. E aí estarei lá, entrevistando pessoas novamente. Isso aí, microfone em mãos. Microfone em mãos. E aí, quem sabe no próximo evento a gente vai ter adesivo, pra distribuir adesivo. Boa. Então, bom, o Mindesec, eu tô pra dizer que é a RSA brasileira. Sim. Tem mais de 16 mil participantes, mais de 200 já tem esse tamanho. Mais de 220 como fala, sponsors, né? E mais de 200 horas de patrocinadores, mais de 200 horas de conteúdo. Então, vai ser gigante. Vai lá no Transamérica Expo Center, acho que é o mesmo lugar que foi ano passado, e aí tem todos os tópicos possíveis, incluindo AI. Então, esse é o mesmo do Summit, né? Do AWS Summit. É o mesmo do Summit. Esse ano foi diferente. Foi? Foi em outro lugar. Caraca. Esse ano o Summit foi em outro lugar. Ele ficou
maior, as coisas ficam mais espalhadas, assim, dava a impressão que tava mais vazio. Mas vai ser lá. Entendi. Legal. Depois me conta como é que foi. Nos conta como é que foi. Claro, com certeza. Mas, Taleco, o Boa. que a gente vai falar hoje, além de notícia e de abobrinha? Cara, bom, essa semana passada, na verdade, né? Semana passada acho que foi um dia caloroso no mundo do supply chain, no mundo da segurança, no mundo da biblioteca, no mundo do SCA. Onde a SPM, né, de segurança de Onde a aplicação. SPM, exato. E aí, a gente não trouxe essa notícia na página de notícias justamente porque a gente queria debater um pouco mais sobre ela, né, como tópico principal do podcast de hoje. Sim. E aí, obviamente, para quem não sabe o que aconteceu, para quem não tá mergulhado aí no mundo de segurança de aplicação, semana passada foi que dia? Foi na quinta da semana passada? Dia 8. Ó, dia 8, ou seja, na segunda-feira da semana passada. Teve aí uma notícia que foi divulgada pelo pessoal da Aikido, né? Assim que fala? Aikido. Isso, obrigado. Que eles divulgaram aí sobre pacotes dentro do NPM, né, que é o gerenciador de pacote aí padrão do ecossistema Node.js, que foram comprometidos. Aí, antes de a gente falar sobre os detalhes disso, vamos falar um pouquinho do que é segurança, o que é supply chain, segurança de supply chain, para que a gente possa chegar aí no que exatamente rolou. Então, me fala, o que é um ataque de supply chain, Taleco? Eu acho que isso é só uma coisa antes que eu tava pensando, né? Quando a gente fala de supply chain, dá a impressão que é uma coisa nova, né? Tipo assim, cara, isso aqui aconteceu esse ano passado, SolarWinds, mas eu dei uma pesquisada na história. História não, né? História é uma coisa muito, muito avançada, eu não sou historiador. Mas, cara, teve relatos de muitos anos atrás, inclusive envolvendo aquele CClear. Se a sua máquina com Windows já ficou lento em algum momento, eu tenho absoluta certeza que você rodou o CClear para limpar. Com certeza. E aí, imagina, naquela época já teve situações como essa, né? Mas que tipo de situação, né? Então, um ataque de supply chain, né? Ou supply chain, né? Um ataque de cadeia de suprimento, que é mais legal falar em inglês, né? Porque dá mais relevância, né? Uau, supply chain ataque, né? Então, na verdade, é um tipo de ataque, né? Que o invasor compromete um serviço, compromete um componente ou fornecedor que faz parte aí do fornecimento de software, de hardware ou do processo da empresa, né? Então, como principal objetivo é atingir usuários finais. Então, isso é um supply chain. Isso, e é importante falar o porquê, né? Vamos supor aí que você é um atacante, você quer atacar o Taleco, você quer atacar o Rafael. Você vai ter trabalho 2 vezes, né? Você vai ter que, de alguma forma, eu ia falar penetrar o Taleco, vai ficar muito estranho isso. Dar um jeito de atacar o Taleco e conseguir acesso aos sistemas que ele é responsável por, né? Ou da organização dele, e o mesmo para mim. Só que você pode fazer um trabalho e descobrir, putz, tanto o Taleco quanto o Rafael, eles usam o software bolinha. Se eu conseguir acesso ao software, melhor falar serviço, né? Que hoje em dia é tudo como serviço. Conseguir acesso ao serviço bolinha, eu consigo acessar tantas coisas do Rafael quanto do Taleco e talvez mais 10 cabeças aí no meio. Então, o ataque de supply chain, né, ou de a cadeia de suprimentos, é literalmente isso, atacar a cadeia de suprimento, porque uma vez que você esteja dentro dessa cadeia, você consegue se multiplicar, né, você consegue multiplicar o impacto do seu ataque de uma forma exponencial, comparada com o de cada um, né? Então, é por isso que o ataque de supply chain é algo tão relevante, mas ao mesmo tempo é tão difícil de se detectar, né? Pensa que o Taleco tem o melhor endpoint do mundo, o melhor EDR, XDR, whatever R, ASPM, BDM, o que você imaginar aí o cara tem. Eu também
e a gente usa esse tal do serviço aí do Bolinha e o Bolinha que foi Você comprometido. E já É era. isso. Então, e é muito difícil pro Teleco, pra mim, pra poder saber se o Bolinha foi comprometido, né? Porque como é que a gente vai gerenciar a segurança do serviço Bolinha? Uhum. Então, é muito... É relevante para o atacante por causa do impacto amplificado e, ao mesmo tempo, pela falta de visibilidade que as vítimas vão ter desse Sim. ataque. É verdade. E aí falando dessa ferramenta bolinha aí, né, do exemplo que tu deu, nesse caso em específico, né, a gente já vai dar mais detalhes, foi com um phishing, né? Então, Foi. e aí... Velho, é impressionante, né? A gente tá aqui falando de ferramentas e não sei o que, É. tecnologia, AI, blá, blá, blá. Revolução, né? Porque se eu fizer o Teleco apertar o botão que ele não deve apertar, já era. E foi exatamente o que começou esse ataque. Tem um meme, né, que o cara fala, né, um cara famoso aí, mas tô ruim de memória hoje, que é, se você tem um exploit, né, você ataca só uma vez, mas se você faz um phishing, cara, e aí você pode usar infinitas vezes, né, várias vezes, então, e aí outra frase, um jargão, né, não tem patch contra estupidez humana, né. Muito bom. E aí, não julgando de forma nenhuma, né? Enfim, o cara Não, lá claro que não, colocou. jamais. Mas no Blue Sky dele, a gente colocou os links nas referências. Cara, ele comentou que ele deveria ter prestado mais atenção, que foi uma semana bem difícil. E aí, a gente se colocando no lugar de qualquer pessoa, você tá ali com seu telefone, você tá no ônibus, voltando para casa, tá cansado, você recebeu o voucher ali o SMS com voucher do AliExpress para comprar sua mochila prova d'água. Cara, você vai clicar. Pô, e tá chovendo. Você se lembrou que você se molhou, você vai clicar. Então... Com certeza. E aí, existem várias formas, né, de você pode criar uma situação para que o cara acaba clicando, né, no phishing, clicando no link para que eu tô vendo esses seriados aí nossa mãe, tô perdendo o pacote hoje de coisas conspiratórias. E aí, cara, você pode criar situações diferentes e que para segurança não deixa de ser, né, criar uma coincidência. Tem um livro, inclusive, Os Criadores de Coincidência. Depois me passa isso aí, que eu não tô ligado, não. Eu quero falar de um livro agora mesmo aqui. Bota aí nas referências que eu vou começar a falar do livro Fantasmas no Sistema, né? Ghosts in the Wires. Qual o nome dele? Do Kevin Mitnick. Ah, sim. Puta, esse livro é fantástico, cara. E ele fala justamente muito forte da parte de engenharia social, né? Kevin Mitnick é um dos caras mais famosos aí dos Jacudos. E ele fala como começou, né? E você vê que o cara não necessariamente era o cara mais jacudo do mundo em termos de bits and bytes 1 e 0, né? Mas o cara era muito bom na parte de engenharia social. E foi assim que começou. Hoje a gente sabe, né, quando recebe aquela ligação que tá falando: pai, me sequestraram, papai, me ajuda, não sei o quê, você precisa mandar dinheiro pra tal lugar. Aí já tá ligado que isso aí é um ataque de engenharia social, né? Mas pensa quantos anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, o cara foi o criador aí do termo do engenharia social, eu acho. Ou pelo menos da engenharia social. Então a leitura super recomendada também. Fantasma no Sistema, do Kevin Mitnick, que eu vou botar aí nos links de referência, o link pra Amazon do livro. Boa. Mas... A gente não ganha comissão, tá? É realmente porque eu acho o livro bem legal. Nem temos cupom de desconto. Nem temos cupom de desconto. Boa. Mas recomendo. Desculpa, fala aí. Não, eu ia comentar historicamente, lá em 2018 também, teve outro caso também de uma biblioteca de JavaScript que foi comprometido, né? Então, e aí, esse de 2018 dessa biblioteca do Event Stream estava envolvendo carteira de criptomoeda também. E aí eu parei para pensar, cara, que criptomoeda é uma coisa tão antiga já, né? E aí
E cada vez mais... Bom, semana passada não, né? No outro episódio a gente comentou também sobre plugin pro Visual Studio Code, que rouba dinheiro, né? Desvia dinheiro para outras carteiras. Então, tem um mercado associado com isso, né? Sim, tem sim. E o motivo pelo qual a gente tava falando do phishing, tá? Você explicou, né? Que o cara recebeu lá cansado e acabou caindo, né? Aham. E aí vamos falar como aconteceu isso depois, né? Mas outro que foi interessante também foi em 2022, que foi o do PyTorch, né? PyTorch, que é um pacote super famoso aí pra galera de Machine Learning. Não é só do GenAI recente, não. Já é um negócio bem antigo, bem mais raiz. E um pacote malicioso foi publicado com o mesmo nome que a dependência, que é legítima, né? Que aí explora o que a gente chama de Dependency Confusion. Pois é. Então, o que ele fazia é que ele coletava informações ali sobre a máquina da vítima e ele mandava isso pro atacante. E então foi um ataque também que aconteceu em 2022. Eu lembrei agora, cara, posso ver se eu acho aqui, boto as referências também, que houve um tipo de ataque muito interessante também de Dependency Confusion, né, que é a confusão de dependência, que o atacante, o que aconteceu? Ele viu em algum pacote open source, eu acho que era não lembro se era da Apple ou da Uber, mas acho que era um dos dois, ou os dois aconteceram isso. E eles viram lá que tinha um servidor privado, né, deles, de NPM, que tinha um pacote triângulozinho, né? Sim. Aí o que ele fez? Ele publicou no público, no NPM público, todo mundo usa, um pacote chamado triângulozinho. Aí o que aconteceu? As aplicações internas, quando iam pedir o triângulozinho, eles primeiro pediam pro externo ao invés de pedir pro interno. Caramba, hein? Bom, isso me lembrou Deu uma travada aqui, mas voltou. A falar, desculpa. Não, isso me lembrou do episódio 5, que a gente comentou sobre isso, né? Sobre dependências, Dependency Confusion. Então, quem tá ouvindo agora quiser voltar lá e ouvir, ou se já ouviu, dá o joinha, dizer que já ouvi. Então, ajuda muito. Sim. Eu vou... Acho que eu achei aqui, vou passar depois, botar o link das referências, só confirmar se isso aqui mesmo. Foi bem interessante. Mas bem, o que aconteceu essa segunda-feira passada então, Taleco? Boa. Bom, teve o pesquisador Charlie Erickson. Então, ele... uma coisa que eu achei legal é que a notícia foi publicada no dia 8. E aí, hoje é que dia? Hoje é dia 15. Hoje é 15. E aí, cara, tá sendo atualizada todos os dias. Sim. E isso que eu achei bacana também. Não é só a notícia ali, mas é a pesquisa que ele fez também tá sempre atualizada. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção foi sobre a quantidade de downloads que todos esses pacotes que foram comprometidos tinham. Então, 2 bilhões de downloads, aproximadamente aí. Então é muita coisa, né? Por semana na real, né? Então é bastante coisa. Imagina, cara, é bastante coisa. O atacante tá de parabéns aí, no sentido de que ele pegou uma vítima que realmente lhe permitiu, justamente o que a gente estava falando antes, né? Amplificar o ataque de uma forma gigantesca. Muito download. É super legal, como você falou, né? Ver o relato. Bom, o primeiro que eu achei foi muito legal que assim que eles começaram a detectar, mesmo sem ter muitos detalhes, sem ter uma pesquisa super avançada, na hora eles começaram a reagir, né? Eles publicaram o alerta para todo mundo no blog deles, com menos detalhes do que tem hoje. Se você seguir aí entrar nos repositórios desses pacotes todos, o debug, o chalk e outros, você vai ver lá o pull request, na hora também foi criado, putz, isso aqui está acontecendo, a gente precisa deletar essa linha, fazer um rollback aí da versão. Então foi muito... O ecossistema open source, ele é muito bom nesse sentido, né? Uma vez que algo é detectado,
que é difícil, às vezes, ser detectado, consegue agir muito rápido, né? Então, aquele exemplo, o bolinha aqui, seriam esses pacotes assim, open source. Sim. A vantagem do open source é que a visibilidade é de todos, né? Então, assim como aconteceu, foi comprometido, ao mesmo tempo, muito rapidamente foi observado que houve esses pacotes foram comprometidos e começou o processo de rollback. Bem legal. Eu vi a imagem para baixo na pesquisa, né? Tem uma captura de tela do e-mail com phishing. Cara, não tem como tu não clicar assim. Sim. E aí é uma mensagem bem convincente, dando uma sensação de urgência, falando que nos nossos registros faz tempo que você não atualiza, mais de 12 meses, e você precisa atualizar para manter a segurança e a integridade da sua conta. E aí, clique aqui para atualizar o duplo fator agora, e aí um link mais embaixo para dar mais seriedade cara, se você tem algum problema ou precisa de alguma ajuda, clica aqui. Tipo, é bem convincente. E o e-mail veio não é daqueles e-mails aleatórios, né, que você recebe, era tipo npm.js.help, né? Então é algo que parece legítimo. Então o cara cansado, eu entendo, não querendo impactar a comunidade, né, querendo conseguir manter acesso aos pacotes para manter atualizado, faz todo sentido. E uma diferença interessante nesse caso aqui versus qual foi um recente que teve um recente, tô tentando lembrar qual pacote, acho que foi o XY, o pacote XY, não era? Que comprometeram e ficou lá há mó tempão, você conseguia ver o código no GitHub, né? E aqui não, porque o cara, no momento algum, teve acesso ao código-fonte lá, ao gerenciamento do código-fonte no GitHub, né? Porque o código-fonte não tem porque é open source. O que ele fez foi fazer um clone do código, botar as linhas maliciosas, ou a linha maliciosa, né, que era uma linha gigantesca, e mandou direto pro npm.js, né? Então, teve o skip aí do processo de audit, digamos assim, de um pull request, onde toda a comunidade pode estudar o código. Mas não foi muito rápida a detecção ainda dessa mudança de código, dessa mudança de versionamento no npm.js, que não batia o versionamento do GitHub. Foi bem legal esse trabalho da Aikido para poder achar esse problema. Fantástico. E pelo que eu entendi, foi automatizado, né? Eles têm sistemas que detectaram essa discrepância entre os dois para poder gerar esse alerta. E aí a evolução das ferramentas, né? Acho que teve algum episódio que a gente falou sobre SCA, mas eu acho que esse tipo de coisa é um caso de uso muito bom para SCA. Não somente escanear a tua dependência, se tem vulnerabilidade ou não, mas ter esse tipo de detecção se a biblioteca foi comprometida ou não, monitoramento de repositório. Tem um OpenSSF, que olha se a biblioteca está atualizada, se tem algum malware. São várias coisas que ela olha dentro das bibliotecas open source além de licença. Então, acho que segurança de biblioteca é outro mundo completamente diferente. Sim. E a gente acabou não falando muito do impacto, né? A gente falou que tinha a ver com cripto, né? Mas o que o cara fez? Ali ele colocou um código ofuscado, né? Ofuscado? Como é que eu falo isso? Ofuscado? Ofuscado, tá. Beleza, aqui em inglês é com B, aí eu fiquei confuso. Enfim. Ofuscado, né? Que o que ele fazia era, caso você estivesse usando uma dessas bibliotecas que ele comprometeu num ambiente onde você estivesse fazendo transações com criptomoeda usando a API padrão lá para isso, que eu esqueci qual é o nome da API, mas window.ethereum, né? Wallet, API de wallet, tá? Window.ethereum, Solana, por aí vai. Ele ia lá e mudava a carteira para a qual você estava fazendo depósito para a carteira dele. Então, assim, é potencial muito grande de problema de dano, né? Agora,
Você chegou a dar uma pesquisada no quanto o cara ganhou com esse ataque, Taleco? Não. Então, eu cheguei a dar uma olhada. Tem um site que você consegue ver carteiras Ethereum, quanto que tem ali dentro, né? Aquela carteira. Você joga ali a hash da carteira e você consegue ver com essa informação pública. E aí, o que dá pra ver é que tiveram apenas 9 transações nos últimos 7 dias. Não dá pra saber se todas foram relacionadas ao ataque ou não. Mas se foram, o cara ganhou $490 com esse ataque. Então tu pensa, cara, 2 bilhões de downloads por semana, o cara tá multibilionário, né? Mas aí que vale a pena pensar também, né? Se o ataque tivesse prolongado, se a comunidade não tivesse detectado, putz, seria grande. Mas como foi rápido, o que acontece? Com que frequência você atualiza as dependências da sua aplicação para a versão mais nova, sem você ter necessidade de ir para a versão mais nova, seja por motivos de segurança, seja por ter uma funcionalidade nova daquele pacote, e que você altera, passa pelo processo de validação, vai para a produção e seus clientes começam a usar, né? Então tem um delay aí, que esse delay eu acho que é maior do que o tempo que esse ataque viveu. Então acho que foi a sorte aí da nossa, né, da comunidade open source, de que foi isso o caso, e o ataque se demonstrou muito pequeno no fim das contas, é o impacto do ataque. O barulho foi bem grande, né? Foi, como deveria ser mesmo, né? Sim. Mas no fim das contas foi algo que não teve um impacto muito grande. Pode ser que algum desavisado ainda tenha lá a versão comprometida no ambiente, mas... Igual o Log4j até hoje se vê, né? Ah, sim. Mas aí é por outros motivos, né? Não é porque o cara não tá sabendo do ataque, da vulnerabilidade. Mas eu nem olhei, mas se eu for aqui no npm.js agora e jogar aqui o nome desses pacotes, botar aqui o Chalk, por exemplo, tenho certeza que vai ter alguma informação lá sobre a versão, né? Falando do problema. Então, se for aqui em versões... Qual foi a versão comprometida? Foi a versão... Cadê? Do Chalk foi a versão... Nenhuma, foi Chalk Template. Não, Chalk tá aqui. Foi a versão 561. Então nem tá lá mais, né? Não tem disponível essa versão pra você baixar. E se eu forçar o URL, tá lá um 404, né? Então assim, não existe mais, não consigo mais baixar. Então de novo, a resposta foi muito boa. O único problema também é que o cara acabou ficando fora perdeu o acesso ao NPM, né? Por causa desse ataque. E, de novo, volume da comunidade, né? Quando ele falou isso lá no Twitter, todo mundo começou a propagar, ou no X, né? No X, e conseguiam comunicar... No Blue Sky, isso, verdade, desculpa. E aí o pessoal conseguiu comunicar com o npm.js para que restaurasse acesso legítimo dele, né? Então, foi uma lição de comunidade open source trabalhando junto e rápido para poder resolver esse ataque. Foi muito legal. Isso me lembrou aquele meme lá que você tá construindo uma aplicação moderna e aí tem uma pedrinha lá que é aquele cara que mantém a biblioteca open source e fica tudo em cima disso. Nesses casos, tudo foi muito rápido, mas em muitos outros tem muita arquitetura que fica em cima de pacotes e componentes desatualizados e comprometidos, né? Então... a gente trouxe um quadrinho do XKCD nosso último bate-papo, né? E de novo eles aqui, né? É justamente o quadrinho deles, né? Falando que sua aplicação depende de um projeto, que depende de outro, que no fim das contas depende de um projeto que não é mantido desde 2000 e lá vai bolinha por um cara só, né? Então realmente... e aí por isso que se fala de SBOM, e depois também tem uma discussão sobre isso, né? Mas comunidade open source deveria ser mais valorizada, né? Sim. Deveria ser.
Show de bola. Mas foi interessante, foi legal. Eu gostei. Assim, obviamente não gostei que houve um ataque, mas eu gostei de ver como a comunidade se comportou, se portou e tudo que eu li sobre. Achei que foi um show de como operar, né? E às vezes vale a pena os vendors que são grandes aprenderem um pouco, né, de como se portar em momentos como esse e aprender com esse tipo de ataque e talvez colaborar um pouco mais, né, com a comunidade open source. É verdade. Show de bola. É isso aí, Teleco. Acho que esse era o tópico de hoje. É isso aí. Boa, então, de recomendação, fica atento aos seus e-mails, não clique. Não existe almoço grátis. Então... Claro que existe, Teleco. Quando eu estiver aí contigo, eu quero que você pague meu almoço. Para com isso. E minha cerveja. Com certeza. Aí, viu? Tem almoço grátis, sim. Tem Só grátis. colar com o Teleco, aquele banco. É isso aí. Show de bola. Show de bola, Teleco. Obrigado aí pelo bate-papo, como sempre. Tamo junto. Fico grato. E agradecer ao pessoal que tá nos ouvindo hoje. Agradecer demais. Lembrar que a culpa é de SAC, mas a responsabilidade de todos. E não esquece de participar das enquetes ali no Spotify, hein? Nunca, não esqueçam. Valeu, pessoal. Valeu, falou, abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.